Muito bem. Eu quero que você aponte a sua Bíblia, se for possível, Jorge, aquela arte, por favor, da série de mensagens, só colocar aqui para que as pessoas possam visualizar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui nesta série de mensagens, corrida de obstáculos. Quem vai vencer os obstáculos, diga glória a Deus. Tudo isso que está descrito ali no texto são obstáculos que procuram interromper a nossa caminhada. Mas como vamos vencê-los? Primeiro vamos vencê-los com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E depois nós vamos fazer a parte que nos cabe. Aleluia. Porque nem tudo Deus vai fazer. Amém. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu e você decidimos fazer. Amém, queridos? Amém. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito sério. Hoje na nossa série de mensagens denominada Corrida de Obstáculos, nós vamos falar sobre um obstáculo chamado maledicência. Diga comigo, maledicência. Maledicência. Olha para o vizinho e fala para ele, maledicência, vizinho. Vamos falar sobre o que, igreja? Maledicência. E o que é maledicência? Falar mal do próximo, falar mal do vizinho, fazer fofoca. Tem gente fofoqueira no mundo? Tem ou não tem? O famoso língua mudo, né? Língua grande, língua comprida, né? Isso é obra da carne. Isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial. Então nós vamos ver aqui na palavra do Senhor o que fazer para se precaver desse mal terrível que tira a credibilidade da pessoa que faz isso. Você acha que um fofoqueiro, um maledicente, ele tem credibilidade? Sim ou não? Não. Então a gente vai ver o que Deus fala contra isso, né, acerca desse assunto aqui na palavra. Abra a Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Assim que você achar, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele ministre ao nosso coração através do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por este privilégio que alcançamos do Senhor nesta noite. O privilégio de estar aqui na tua casa, louvando, adorando, bendizendo o teu nome. E agora, meu Pai querido, aqui com o coração aberto para receber a tua palavra. Todo bloqueio espiritual, cansaço, desânimo, toda ação interna e externa seja repreendido agora, e que o Senhor nos abençoe através da tua palavra. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, amados? Vamos ler então, queridos, Salmos de Davi, capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 3. Este salmo começa com uma pergunta. O grande rei Davi, ele faz a Deus uma pergunta, e ele recebe de Deus a resposta. E aqui a gente vai ver que pergunta foi essa. Davi pergunta assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem vai morar no céu? Quem está habilitado a morar no céu com Deus? Quem quer morar no céu aí, levante a mão e diga amém. Amém. Então diz aqui, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem o versículo 2 dizendo quem são as pessoas. Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Atenção para o 3 agora. Aquele
difama com a sua língua. Vou repetir. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o próximo. Vou ler o 4 e o 5 também. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Amém. Levante a mão e diga: quem faz isto nunca será abalado. Olha para o vizinho que está do seu lado e diga para ele: quem faz isto que nós acabamos de ler na palavra de Deus nunca será abalado. Quem crê, diga amém. Aceite no teu lugar, meu querido, minha querida, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Olhe para o pastor agora, queridos. Levante a sua cabeça. Corrida de obstáculos. Você tem observado através dessa série de mensagens e também examinando a palavra de Deus? Baixa um pouquinho esse fundo, filho. Quantos obstáculos nós temos enfrentados na nossa caminhada cristã? Queridos, quanta coisa, quantos impedimentos, quantas barreiras, quantos obstáculos Satanás coloca no nosso caminho para nos fazer tropeçar. Um dia o apóstolo Paulo falou assim para os Gálatas: vocês estavam tão bem na corrida, quem vos corrompeu? Como que vocês que estavam caminhando de uma forma tão positiva acabaram ficando nessa situação? E ele diz assim: vocês começaram no espírito e terminaram como? Na carne. Esse é o objetivo dos obstáculos que Satanás coloca no nosso caminho. Fazer com que eu e você, ou que nós que estamos no Espírito, na nossa caminhada cristã, troquemos as práticas do Espírito pelas obras da carne. E aí o nosso progresso espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, fica comprometido. Então você tem visto aqui que toda terça-feira a gente está falando de obstáculos. Primeiro foi o orgulho. Semana passada falamos sobre o egoísmo. E hoje nós estamos falando aqui sobre a maledicência. E olha, gente, maledicência é uma coisa séria. Se você não tomar cuidado, preste atenção nisso. Você que está aqui, você que está em casa. Se você não tomar cuidado, a maledicência, o ato de ficar falando mal de tudo e de todos, isso vira hábito, isso vira mania, isso vira um tipo de vício. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que muita gente vai levantar a mão. Quem aqui conhece pessoas que só vivem falando mal dos outros? Levante a mão primeiro. Olha aí, ó, 90% das pessoas que estão aqui. Tem gente que ele parece um secretário mundial, só sabe falar mal dos outros. A língua dele não para, fica me batendo nos dentes, né? Doido para abrir a boca e falar mal dos outros, defamar, denigrir. Isso aí a Bíblia chama de maledicência. E o que é? Qual seria a definição de maledicência? Ação que visa denigrir a imagem de uma pessoa. E normalmente quem faz isso, ele faz no ouvido por inveja. A pessoa fica com inveja, a pessoa se sente dominado pela inveja, né? Deixa a inveja dominar. Ele se sente inferior.
E aí ele começa a apontar uma série de defeitos. Às vezes os defeitos nem existem, mas existem na cabeça dele. E aí a pessoa vai e faz o quê? Lança a mão de calúnia, de injúria, tudo para defamar e denegrir aquela pessoa. Então a gente está vendo aqui quais são as definições de maledicência. É aquela prática popularmente conhecida como leva aí. Ele escuta de você uma coisa, escuta, presta bem atenção, aí ele sai dali e procura outra pessoa fazer: fulano, eu tenho uma bomba para te contar. Tem um negócio para te contar, mas ó, promete que você não vai contar para ninguém. É assim, não é? Assim não. Promete. Aí o outro fala assim: a minha boca é um túmulo. Não vou contar para ninguém. E aí ele começa. E vai falando mal, vai fofocando, vai falando da vida dos outros, e vai, aquele leve e traz, e fica fermentando a coisa. E olha, isso aí é muito sério, porque a maledicência é uma prática condenável por quem? Por Deus, e que revela uma grave falha de caráter. Eu não estou falando você ver uma pessoa fazer uma coisa errada e não alertar, de repente, um pai, uma mãe, um pastor, uma pessoa da tua família. Você está vendo alguém no teu relacionamento está fazendo alguma coisa errada, eu não, vou ficar quieto, vou ficar calado. Não é isso. A gente está falando de fofoca, de distorção de fatos, de mentira, de enganos. E isso é uma coisa triste, isso é uma coisa, gente, que tem trago tanto problema. Traz problema dentro das famílias, eu conheço familiares, membros de família que deixaram de se falar por causa de fofoca. Eu conheço empresas que faliram por causa de calúnia. Há muitos anos atrás eu fui com a pastora lá em Palmas, Tocantins, 2008, 2009. E de repente, era a época, acredito que sim, era a época que haviam lançado essas, já viu essas piscinas com bolinhas que as crianças brincam? Quem já viu? Todo mundo já viu, né? Você vai num shopping e aí você vê essas piscinas com essas bolinhas que as pessoas, os pais colocam as crianças para ficar brincando ali. E eu me lembro que naquela cidade lá, uma pessoa estava falando comigo. A gente estava parando para tomar um lanche lá no shopping, e alguém falou assim: olha, está vendo aquele senhor ali? Aquele senhor ali quase fechou o estabelecimento dele aqui dentro do shopping, porque alguém saiu espalhando que dentro daquela piscina com bolinha tinha cobra ali dentro. E aí alguém viu uma cobra ali dentro. E aí aquele boato se espalhou, aquilo ali se espalhou de uma tal maneira, e da noite para o dia todos os clientes desapareceram. E agora até você provar que não é verdade, até você provar que isso é uma mentira. Já viu aquela história que vai passando de boca em boca? Tipo assim, fulano foi assaltado com um estilingue. Aí o outro passa para frente, aí foi por punhal. Aí ele conta, o outro fala assim: olha, foi por revólver. Aí o outro fala assim: foi com metralhadora. Cada um vai exagerando cada vez mais. E aquilo ali que era uma coisinha pequenininha, uma fagulha pequena, vira um incêndio de grandes proporções. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque as palavras, queridos, as palavras depois que são proferidas, elas não podem mais ser recolhidas. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. Amém. E Davi, ele está preocupado. Olha a preocupação do Davi. Davi quer saber quem vai morar no céu. E eu pergunto: quem quer morar no céu aqui? Levante a mão e diga amém. E ele faz uma pergunta aqui, no salmo que nós acabamos de ler agora há pouco: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aqui ele vai, né? Ele recebe de Deus a resposta. E ele vai dizendo aqui uma série de pessoas e de práticas, né, que acompanham essas pessoas, né, que demonstram que são pessoas aptas,
são pessoas convertidas, são pessoas que prezam pela justiça, por aquilo que é correto diante dos olhos de Deus. E dentre essas coisas, nós temos aqui, ó, aquele que não difama com a sua língua. A nossa língua tem que ser fonte de bênçãos. Amém, queridos? Sua língua é fonte de bênçãos, né? O diabo disse que da nossa boca não pode sair água doce e água salgada. Não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. E aí a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui, ó, em relação à maledicência. E agora eu vou pedir, Jorge, coloca os textos aí para mim, por gentileza. E você vai ver que a primeira coisa em relação à maledicência é que ela é uma prática condenada e proibida por Deus. Olha só o que diz aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Deus está falando para o povo de Israel, para o povo dele. E eu pergunto, quem é o povo de Deus aqui? Quem é o Israel de Deus aí? Aleluia! E olha aqui, ó, olha o que Deus está falando para o povo dele aqui, ó, Levítico capítulo 19, versículo 16. Não andarás como, aqui a tradução é diferente, né? Intrigante. Mas a minha tradução diz aqui, ó, não andarás como mexeriqueiro. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Olha aí, ó, não andarás como mexeriqueiro. O que é uma pessoa mexeriqueira? O que é um mexeriqueiro? É um fofoqueiro. E por que a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos? Porque a maledicência é causa de destruição de amizades e de famílias. Olha aí o que diz aí em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, se já tiver no ponto. Olha aí, ó, a maledicência, o que ela faz? Ó, o homem perverso instiga a contenda, aqui, ó, nessa tradução de novo. Ó. E o intrigante, ou seja, o que é intrigante? É gente que fomenta intriga, ou seja, fofoqueiro. O intrigante separa os maiores amigos. Separa ou não separa, gente? Sim ou não? Sim ou não? Às vezes você tem uma amizade com alguém e de repente o outro tem raiva daquela amizade, né? Ele quer se aproximar da pessoa e aí ele inventa uma calúnia, inventa uma coisa. Fulano falou isso de você. E às vezes é tudo mentira. E aí o que acontece? Por causa daquela calúnia, por causa daquela palavra que foi dita, a amizade se desfaz. Parentes deixam de falar uns com os outros. Irmãos se odeiam. Tudo por causa de quê? Por causa da maledicência. A maledicência tem a capacidade de destruir reputações. Existe um fato bem conhecido, queridos, não sei se você já ouviu falar, mas eu já ouvi falar sobre isso. Havia um pastor, escute isso. Havia um pastor, olha o que é a maledicência, queridos. Veja, queridos, uma reputação leva anos e talvez uma vida inteira para ser construída. Mas um boato, uma calúnia, uma difamação tem o poder de destruir aquilo ali, assim, ó, no abrir e fechar de olhos. E havia um pastor que dirigiu uma grande igreja, casado, com família, aquela coisa toda, e de repente naquela igreja havia uma mulher que se interessou pelo pastor. E o pastor não dava ideia, não dava bola e aquela coisa toda, e ela tentando, fazendo chantagem, aquela coisa toda, o pastor se afastou dela, falou, não quero conversa com você, se afasta. E essa mulher, olha que coisa, pouco tempo antes disso acontecer, esse pastor foi internado no hospital com problema de saúde, problema de doença, e essa mulher era uma enfermeira. Olha que malignidade, que coisa terrível. E essa mulher, tratando dele ali, ela descobriu que na região genital daquele pastor tinha uma cicatriz da altura da virilha. E ela chegou para o pastor e falou assim, olha, se você não tiver um caso comigo, eu vou queimar teu filho. O pastor não deu nem ideia para ela. Ela reuniu lá
a liderança da igreja e falou tudo ali, inventou um monte de coisa, falou um monte de besteira. E olha, para provar que é verdade que ele teve um caso comigo, ele deu uma cicatriz, está um lugar assim, 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 assim. Quando a mulher do pastor viu aquilo ali, ela ficou contra ele, a liderança da igreja, todo mundo, tiraram tudo, tiraram a igreja, jogaram o nome na lama, a mulher se separou dele, os filhos ficaram com ódio dele. E aí se passaram 20 anos. E essa mulher foi acometida de um câncer, e ela estava em cima da cama morrendo, e ela mandou convidar, chamar aquele pessoal lá da igreja, né, as lideranças, falou assim: olha, eu preciso confessar uma coisa, porque eu estou aqui na iminência de morrer, e eu não quero morrer sem confessar meu pecado. E ela disse assim: olha, lembra daquilo que eu falei do pastor fulano, Bertano, Cicrano? Olha, aquilo ali tudo era mentira, aquilo ali não era verdade. Eu descobri que ele tinha um sinal, porque eu era enfermeira, eu cuidei dele no hospital, eu descobri tudo isso. E aí eu contei isso aí para você, mas não era verdade, ele nunca teve nada comigo. E aí agora aquelas pessoas vão procurar aquele pastor, sabe onde ele estava? Ele se tornou um mendigo. Ele estava sentado no meio das calçadas, das praças, abandonado por tudo e por todos. Foram procurá-lo. E aí pediram perdão para ele. Ela perdoa. A mulher falou que era tudo mentira, não era verdade. Essa semana, pastor, a gente estava assistindo um vídeo de um cidadão que foi preso, passou 37 anos na cadeia. E ele disse assim: olha, quem me libertou primeiro foi Deus e depois o DNA. Porque eu era negro, aí uma pessoa me acusou e disse: era ele, por causa da cor. E ele ficou 37 anos na cadeia. E voltando ao caso desse pastor, ele falou assim: tá bom, eu vou perdoar porque eu sou cristão, eu preciso perdoar. Mas eu quero perguntar para vocês: quem vai devolver minha família? Minha esposa agora já casou com outro. Quem vai devolver o amor dos meus filhos? Quem vai devolver o ministério que eu tinha? Quem vai devolver a igreja que eu tinha? Como é que fica 20 anos? Como é que fica 20 anos que foram jogados na lata do lixo por causa de uma maledicência? Então, queridos, veja o que a Bíblia está dizendo aqui, ao Provérbios: o homem perverso instiga, condena, e o intrigante, ou seja, aquele que abre a boca para falar maledicências, separa os maiores amigos. A maledicência tem o poder até de provocar a morte de pessoas inocentes. Quem aí já leu sobre o tal de rei Acabe e Jezabel? Levanta a mão para ver. Olha o que é maledicência. O Acabe estava lá no palácio dele, do lado do palácio tinha a vinha de um homem chamado Nabote. E o Acabe falou assim: ô Nabote, eu gostei da tua vinha, me vende aí a tua vinha, que está aqui do lado do meu palácio, eu vou juntar a vinha do meu palácio com a tua, vai ficar uma plantação só. O Nabote falou assim: não, eu não posso vender, isso aqui é herança dos meus pais, não posso vender para você. Você sabe o que o Nabote fez? Voltou para casa com um beiço desse tamanho, emburrado, chorando. Aí a Jezabel falou assim: o que aconteceu? O que você está com essa cara? Ah, é porque eu queria comprar a vinha aqui do Nabote, mas ele não quis vender. Sabe o que a Jezabel fez? Ah, mas é isso? É? Fica tranquilo que eu vou arrumar um meio aqui para fazer com que você tome posse da vinha. E o melhor de tudo, você não vai pagar um centavo. Aí sabe o que ela fez? Olha o que é a maledicência. Ela pagou dois homens de Belial, falou assim: vocês vão mentir, vocês vão chegar lá na praça, vão chamar os juízes, vão chamar as autoridades, e vocês vão dizer: olha, nós escutamos um Nabote blasfemar e amaldiçoar a Deus e ao rei. E isso era punido com a pena de morte. Levaram o homem para a praça, testemunharam contra ele, e ele foi apedrejado até morrer. Olha que coisa terrível, gente. Tudo por causa de uma maledicência. E quando eles fizeram isso com Nabote, olha como Deus aborrece maledicência. Quando fizeram isso com Nabote, Deus falou com ele, diz assim: Elias, vai lá no palácio do rei Acabe e diga para ele o seguinte: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu sangue, você vai morrer.
Olha que coisa séria, irmãos, como essa coisa chamada fofoca e maledicência traz graves prejuízos para famílias, para organizações, para amizades e até igrejas. Você sabia que tem igrejas que se dividem por causa de maledicência, por causa de fofoca, por causa dessas coisas? E aí você vai ver aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26, põe para mim, Jorge, por gentileza, ó. A maledicência torna inútil a prática cristã. Quem é um cristão, servo e serva de Deus aí? Levante a mão para me ver. Então preste atenção nisso que Tiago está falando. Me dá um pouquinho de volume aqui no meu retorno, Jorge, por favor. Olha só o que Tiago está lá. O que ele está falando aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amém, queridos? Amém. A nossa língua precisa ter o quê? A minha, a sua, a daqueles que estão em casa, de todos nós, né? A nossa língua tem que ter o quê? Tem que ter o quê, gente? Freio. Quem dirige carro aqui e pilota a moto? Deixa eu ver, ó. Você teria coragem de descer uma pirandeira, um morro sem freio? Sim ou não? Porque um carro sem freio, um trem desgovernado sem freio, que coisa terrível, né? Ele fica destrambelhado, ele não tem controle. E tem gente que parece que ele não tem controle na língua. Ele vai falando, vai caminhando, vai deformando, vai falando um monte de coisa. Aí ele fala assim, eu sou assim, e tem alguns que diz assim, eu sou assim mesmo. Quando eu fui ver, já tinha saído, já falei. Mas e agora, depois que falou? Aí Tiago está dizendo, se alguém que entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, ele engana o seu próprio coração, e a religião desse é vã. Olha aqui, ó, o cristianismo se revela através de uma linguagem sadia. Não foi isso que Jesus falou? A boca, como é que é? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Qualquer prática religiosa cai por terra com maledicência. Tem gente dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, aquela coisa maravilhosa, né? A boca dele está glorificando a Deus. Mas e lá fora? E lá no trabalho? E dentro de casa? E no círculo de amizades? Eu conheço gente que é conhecido pelo hábito, como nós falamos aqui no começo, o hábito de ficar falando mal dos outros. Então a gente precisa refletir sobre os pecados da língua. E quando a gente sente que de repente está falando demais, a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar um freio. Amém, queridos? Tiago, ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, que a língua é como um pequeno membro do corpo humano, né? Um pedacinho de carne desse tamanho. Mas ela pode levar uma pessoa para o inferno. A língua é como se fosse um leme de um navio, né? Um cruzeiro, um transatlântico enorme. Esses navios de carga, eles são dirigidos e manobrados por um leme pequeno. A língua dita o curso do nosso corpo e da nossa vida aqui na terra. Isso é uma coisa tão séria que Jesus disse assim, ó: pelas palavras que saem da nossa boca, nós seremos justificados. E pela palavra que sai da nossa boca, nós poderemos ser condenados. Você sabia que tem muita gente, ó, Tiago está falando aqui, ó, que quem não refreia a língua, a religião dele é vã. Você sabia que tem muita gente que não se converte por causa de crentes fofoqueiros? Você conhece gente assim? Quem conhece? Levante a mão. Tem gente que fala assim, Deus me livre, aquela mulher, aquele homem, aquela moça, aquele rapaz fala de todo mundo, só sabe falar mal. Tem gente que quando chega perto de mim, de você, dá vontade de até a gente sair de perto. É verdade ou não é? Quem se sente assim, lá vem fulano, vai falar mal, vai criticar, vai denigrir, vai dizer isso, vai falar daquilo. Gente, o que a Bíblia está ensinando para nós aqui? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.
a prática dele, a ida dele à igreja, né? Dizer que serve a Deus, que é um cristão, que é um servo de Deus, isso aí não tem utilidade nenhuma, ele está perdendo o tempo dele. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai através da nossa língua. Mas a gente pode vencer a maledicência. Como? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha como é que a gente vence a maledicência. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Paulo está dizendo assim, ó, aos Filipenses: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se nisso há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Diga glória a Deus. A gente deve se ocupar com quê? Com coisas boas. As palavras que saem da nossa boca, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que está no nosso coração e aquilo que proferimos através dos nossos lábios, isso tem que ser coisa boa, tem que ser coisa que edifica, tem que ser coisa que abençoa o próximo. Amém, queridos? Amém. Olha, quem é o nosso maior exemplo em relação a essas coisas? Jesus. Olha aqui para o pastor, olha, você nunca viu, nem você nem eu, a gente nunca leu na Bíblia Jesus precisando se desculpar por alguma palavra que ele falou. Você não vai ver na Bíblia Jesus falar assim: ô Pedro, Tiago, desculpa aí, viu? Eu não medi as palavras, eu não pensei, olha, eu me enganei, você me perdoa, você desculpa o que eu falei. Jesus, ele dosava as palavras que saíam da boca dele. Amém, queridos? Amém. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. Amém. E nós devemos fazer isso por quê? Porque nós devemos pensar nas consequências das palavras que nós falamos. Elas têm consequências, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, falei, tá, mas falou, mas e aí? E depois que falou, tem consequência? Se da nossa boca pode sair alguma coisa que vai edificar, para que vamos falar aquilo que não edifica? A gente não está falando aqui de condenar pecado, porque agora nós estamos vivendo uma geração, né? A geração não pode tudo, e se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, eles vêm com o famoso não julgueis. Fulano está julgando. Não, quem está julgando é a palavra de Deus que está dizendo que aquela prática está errada, e se está errado, está errado. Agora nós estamos falando aqui dessa questão envolvendo maledicência, que é denigrir a imagem de alguém, ser conhecido como alguém que fica levando e trazendo e praticando aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que a palavra de Deus abomina. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver agindo em nós, se tem alguém com esse tipo de hábito, esse tipo de prática, seja aqui ou em casa, acompanhando a nossa transmissão, espero que aqui não tenha, né? Amém, queridos? Amém. Quem está aí perto disso aí, levante a mão e diga glória a Deus. E é uma coisa que a gente tem que vigiar, queridos. Amém. É uma coisa que tem que vigiar, é a obra da carne. Eu e você, a gente tem que vigiar. Sempre quando eu vou, de repente chega alguma coisa ao meu ouvido, antes de espalhar, antes de falar comigo, eu falo: será que isso é verdade? Porque existem 3 histórias: a história da parte A história da parte B e a história C. Toda história tem 2 lados, né? E aí você tem que analisar e ver se qual é a história certa, qual é a versão certa. Só que tem gente que muitas vezes ele não sabe nem de uma coisa nem de outra, e aí ele sai falando um monte de coisa, e quando você vai ver, já tirou gasolina para tudo quanto é lado, o incêndio está armado, né? Está tudo pegando fogo, e agora só vem as consequências ruins. Então aqui Paulo falando aos Filipenses, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai e falai. Amém, queridos?
Você vê que Deus está aqui nesse lugar? Amém. Vamos submeter a nossa língua ao controle do Espírito Santo. Amém. Vamos submeter o nosso corpo. Um dia Jesus falou assim: ó, isso é sério. Se a tua mão direita, o que Jesus falou? Se a tua mão direita te escandalizar, faz o que com ela? Corta. É lógico, irmãos, olha aqui, ó. É lógico que isso aí é uma simbologia. Até porque se isso fosse verdade, o que ia te ter de crente amputado por aí é fácil. Se a tua mão direita te escandalizar, arranca ela. Se o teu pé te escandalizar, arranca ele. Se o teu olho, se o teu ouvido, se a tua mão, arranca ele e atira para longe de ti. Isso aí é uma linguagem figurativa. Se você está colocando os seus olhos em coisas que não edificam, não é para você pegar uma faca, um canivete e arrancar ele dali, literalmente. Tira ele dali, afasta ele dali, coloque eu e você, todos nós que estamos aqui, vamos colocar os membros do nosso corpo no controle do Espírito Santo. Paulo certa vez ele declarou, olha o esforço que Paulo fazia. Ele diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Amém. Para que, após pregar para os outros, eu mesmo não fique desqualificado. Aleluia. O que ele estava dizendo? Eu vou pregar uma coisa para os outros, mas se eu não vigiar, daqui a pouco eu estou fazendo tudo aquilo que eu preguei para os outros, que eles não podiam fazer, e eu mesmo estou fazendo. Então nós precisamos colocar todo o nosso corpo. Amém, queridos? Amém. Mãos, pés, olhos, mente, ouvido, coração, e no nosso tema de hoje, a nossa língua no controle do Espírito Santo. Amém. Deus, quando eu for falar alguma coisa, não deixa eu responder nada quando eu estiver no calor da emoção, quando eu estiver aborrecido. Que tudo, meu Deus, que eu faça debaixo do controle do teu Espírito, para que a minha língua seja fonte de bênção. Amém, queridos? Amém. Quem quer usar a sua língua para abençoar o próximo, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa Vamos falar com Deus? Vamos. Se coloque de pé na presença do Senhor. Jorge, eu não sei se essa filha está abaixando. Vem um pouquinho para nós aqui, por favor. Davi faz uma pergunta para Deus: Senhor, quem vai morar no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? E aí nós temos aqui, no versículo 3, uma resposta: aquele que não difama com a sua língua. Que Deus nos guarde, viu, queridos? Que a gente possa olhar para o nosso irmão, né? Tinha uma canção antiga que dizia assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Amém. E aí a gente vai ministrando palavras de bênçãos para os nossos irmãos, né? Abençoando, ministrando. Então que Deus possa nos guardar e que a gente possa refrear a nossa língua para que ela seja instrumento de bênção. Bênção aonde, pastor? Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Que a gente possa abrir a boca para abençoar. Amém, queridos? Abençoar o reino de Deus, abençoar o próximo, abençoar os nossos irmãos e também a nossa família. Vamos adorar ao Senhor com uma canção e logo a seguir eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus está aqui, aleluia. Prepare o seu coração, porque nós vamos orar daqui a alguns instantes. Você que está em casa, feche os seus olhos. Nos acompanhe nesse momento de louvor e adoração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Sim, nós queremos te ouvir. vamos nos submeter ao controle do Espírito Santo e declarar: Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. aleluia, glória a Deus. Vamos orar, família. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um momento de oração. Vamos consagrar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa língua ao Senhor. Um dia alguém abriu a boca e através da língua liberou uma palavra de Deus, uma palavra das Escrituras. Alguém pregou o Evangelho para mim e para você, e por meio dessa palavra nós nos convertemos. Nós estamos a caminho do céu hoje por causa de uma palavra de bênção. Mas quando as pessoas foram retiradas das igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora por causa de uma palavra maledicente, e hoje esta pessoa que poderia estar caminhando para o céu está caminhando para o inferno, e alguém vai dar conta disso. O responsável, aquele que inventou uma calúnia, aquele que inventou uma fofoca, tirou a pessoa da igreja, falou alguma coisa que não era verdade, fez uma calúnia, defamou, denigriu. A pessoa que fez isso, ele vai dar conta. Ele foi aquilo que a Bíblia chama de pedra de tropeço. E Jesus disse: é necessário que os escândalos venham, não há como evitá-los, mas ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então que Deus nos guarde, que Deus nos dê prudência, que Deus nos dê sabedoria, que o nosso corpo, inclusive a língua, esteja debaixo do controle do Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos de bênçãos na vida do próximo e dos nossos irmãos. Vamos orar aqui nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra aqui nessa noite, e dentre os textos aqui lidos, nós entendemos que só habitará no Teu santo monte, no Teu tabernáculo, aquele, meu Pai querido, que não difama com a língua, aquele que não usa os lábios para difamar o próximo, para imputar ao próximo uma acusação que não é verdadeira. Então nós te pedimos, guarda a nossa vida. Deus, guarda os nossos lábios, ponha freios, ó Deus, nos nossos lábios, para que não venhamos ser instrumentos
para ninguém. Da nossa boca não pode sair uma fonte doce e salgada ao mesmo tempo. Mas aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é de bom uso, aquilo que é de bom proveito, como acabamos de ler agora há pouco, é nisso que devemos pensar e é sobre isso que devemos falar. Abençoe essas pessoas que estão aqui. Se temos alguém aqui nessa noite que até hoje sente no coração a dor e a tristeza por causa de alguma calúnia, alguma maledicência da qual ele foi vítima, que o Senhor possa passar o teu bálsamo, que o Senhor possa curar essa ferida. Se tem alguém em casa, Pai querido, alguém em casa que muitas vezes estava numa caminhada, estava numa trajetória e de repente ele sofreu alguma maledicência, alguma calúnia, alguma injúria, e essa pessoa se retraiu, ficou ferida e hoje está prostrada, meu Deus. Levanta essa pessoa nessa noite, passa, Pai querido, aquele bálsamo que está escrito na tua palavra para curar a dor, para sarar as feridas, e que o Senhor nos ajude, Pai, cada um de nós que estamos aqui, que jamais venhamos a ser instrumentos de tropeço, que jamais saia da nossa boca palavras carregadas de maledicência, mas que possamos, ó Deus, usar o dom que o Senhor nos deu, que possamos usar, ó Deus, este membro chamado língua que o Senhor nos deu, que é tão importante, é o responsável pela nossa fala e comunicação, que possamos usar a nossa boca e os nossos lábios para louvar o teu nome, para bendizer ao Senhor, para cantar hinos de louvor e adoração e para anunciar ao perdido que o Senhor salva, que o Senhor transforma e que o Senhor pode mudar a história da vida daqueles que estão em trevas. Nós nos colocamos diante do Senhor e consagramos a Ti a nossa vida nessa noite. Faça de nós um instrumento poderoso para cumprir a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito. Amém, amém. Se assente no teu lugar agora, querido. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Quem quer colocar os seus lábios e a sua língua debaixo do controle do Espírito Santo, levante a mão e diga amém. Amém. Escute isso, queridos, já terminando, baixa um pouquinho de hoje, já terminando. Em casa você lê isso. Você já leu na Bíblia sobre um homem chamado Doeg? Já leu sobre ele? Amém. Em casa você lê sobre isso. Olha que coisa séria. 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Olha o que é a língua. Quando uma pessoa usa a língua, faz mau uso. Quando alguma pessoa faz mau uso da língua. Davi estava fugindo de Saul, movido por um ciúme louco, implacável. Saul queria matar Davi. E de repente a filha de Davi, Mical, quando soube que o pai ia matá-la, falou: Davi, foge. Davi fugiu pela janela, escapou durante a madrugada para não ser morto por Saul. E aí Davi fugia, né? Foi fugindo para um lado, fugindo para o outro. E Davi chegou numa cidade chamada Nob, era o nome da cidade. E quando ele chegou na cidade, ele foi lá naquele templo, na sinagoga, no local que estavam os sacerdotes. E o sacerdote, acho que é Aimeleque o nome dele, ele ouviu a história de Davi, sabia que Davi era justo, sabia que Davi era um homem de Deus, e ele fez o quê? Ele pegou pão, pegou água, e falou: olha, Davi, tudo que eu tenho aqui é pão e água para você levar e comer. Vai embora, né? Segue o teu caminho, né? Para você fugir de Saul. E tinha ali a espada de Golias. A espada de Golias estava ali naquele local. Aí o sacerdote deu a espada, deu pão, deu água, e Davi seguiu o caminho dele.
Mas lá dentro, ali dentro, tinha um fofoqueiro. Sabe qual é o nome dele? Doeg. Sabe o que o Doeg fez? Saiu correndo dali, é o famoso leva aí atrás. O Doeg foi correndo onde estava o Saul. Saul, tem um negócio para falar com você. O que foi? É lá aquele sacerdote Emelec está conspirando contra você. Deu comida, fez banquete para Davi, deu água, deu isso, até a espada do Golias deu para você. Gente, olha, o Saul ficou tão furioso, pegou um pequeno exército, foi lá, entrou no santuário, aí veio o Aimeleque com 80 sacerdotes. Você deu comida para ele? Dei, mas ele é o nome de Deus, qual é o problema? Ele é meu inimigo, e você alimentou meu inimigo, é? Soldados, matem todos os sacerdotes, mata todo mundo agora. Aí os soldados falam assim: não, a gente pode matar qualquer um. Somos acostumados a matar guerreiros, a lutar em combate, mas ferir os sacerdotes do Senhor, não tem cabimento nisso, jamais, não vou fazer isso. Sabe o que Saul fez? Doeg, vem cá, fofoqueiro. Agora você vai ter outra missão, além de fofoqueiro, você vai ser assassino. Mata todos eles. E esse Doeg, com aquela fofoca dele, ele provocou a morte de 80 sacerdotes. Gente, se aquilo que vai sair da nossa boca não edifica, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É o que Tiago falou aqui. Se alguém se julga religioso, cristão, servo de Deus, mas não refreia a sua língua, a religião dessa pessoa é vã. Amém, queridos? Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor? E eu e você, e nós, vocês aí que estão em casa, que a gente possa guardar essa palavra no coração. Amém? Muito bem. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui nessa noite, que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, sua semente de amor e carinho para abençoar a casa do Senhor, pegue nas mãos agora. E olha aqui, deixa eu mostrar algo para vocês. Ô irmã Ivone, vem cá, minha querida. Pega essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aí, ó. Olha, gente, hoje chegou aqui para nós uma interface de áudio. O que é isso? É mais um componente que vai ser feito na instalação aqui da nossa iluminação e também do áudio. Hoje, quando a gente faz a nossa live, a nossa transmissão, o som que capta é do celular. Então pega tudo, pega moto, pega animal latindo, barulho externo, né? Agora não. Com isso aqui vai ser captado direto da mesa, tanto voz como instrumentos. Vai ficar aquele som limpo, aquele som tipo de estúdio, de TV. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Amém. Estamos mexendo na igreja. Meu jovem, ajuda aqui, Andrei, você que está aqui na frente. Pega só um pacote desse aí, por favor. Acabou de chegar também, queridos, para quem não sabe, quem não veio aqui domingo, as caixas já chegaram, ó. A gente fez aqui o pastelaço no sábado e no domingo já entregou as caixas. Uma já está paga, o dinheiro do pastelaço, uma caixa já foi paga, foi pago os pastéis e foi pago a mão de obra que vai ser feita aqui no sábado. Se não houver nenhum problema, nenhum imprevisto lá com o profissional. Então agora nós temos essa caixa aqui, né, para pagar. E aí chegou esse aparelhinho aqui, e aqui nós temos um suporte, tem outro ali, para que a gente possa colocar aquelas duas caixas que estavam aqui, do meio para trás. Amém, queridos? Amém. Então a gente está investindo na igreja, melhorando a casa do Senhor. Então você que é dizimista, continue sendo, abençoe a casa do nosso Pai. Se você ainda não é, continue, passe a ser a partir de hoje, para que o Senhor abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então, feche os seus olhos e vamos apresentar ao Senhor. Pastor Paulo, dá para fazer essa oração com a gente aqui, Pastor Paulo?
Pastor Paulo está tirando uns dias aí de licença, descansando, né? Mas hoje ele vai nos abençoar. Vamos Amém, orar por Jesus. ele. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Por favor, pastor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma vez que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Queremos também apresentar diante de ti nossos santos dízimos e nossas santas ofertas, Pai. Que elas sejam usadas para a honra e para a glória e para o louvor do teu santo nome. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, Pai. Aqueles que ofertarão aqui e aqueles que ofertarão de casa, Pai. E damos graças em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Assim seja, Senhor. Amém. Você que vai consagrar seu dízimo, sua oferta, venha do altar agora. Se você trouxe aquele envelope que nós entregamos aqui ao longo do mês para a oferta aqui daquela segunda caixa de som, né? E também as outras coisas que a gente está fazendo aqui na igreja, pegue nas mãos agora, traga aqui no altar. Você que vai ofertar aí na sua casa, nós temos aqui as informações aqui na nossa tela da conta corrente, né, para que você possa também participar desse momento especial em nome de Jesus.